Eu fui chamada no colégio da minha filha caçula por mau comportamento. Nem é meme. Gostaria que fosse, mas não é. Para quem está me vendo agora, eu me chamo Priscila Santana, sou psicanalista, educadora parental e mediadora de conflitos familiares. E sim, aconteceu comigo. O que eu quero dizer com isso? Que a forma com que os filhos se comportam independe da sua profissão ou do grau de conhecimento que você tem. A diferença em tudo isso é como você consegue lidar com a situação. Esse é o diferencial. A doutora chegou para mim e perguntou se havia acontecido algo de diferente dentro de casa. E eu perguntei para ela, em que sentido? Ela disse não, porque hoje a Manuela bateu no rosto do amiguinho e machucou ele. Ficou marcadinho com os dedinhos dela. E faz uma semana que a Manuela vem tendo uns comportamentos estranhos que não são da personalidade dela. Aí eu perguntei que tipo de comportamento estranho ela vem tendo. Aí ela disse, ela subiu na mesa da sala, da sala de aula e pulou. Ela anda se recusando a guardar os brinquedos, ela brinca e depois não quer guardar. Bom, eu fiquei boquiaberta porque realmente ela estava certa, isso não faz parte da personalidade, o tipo de comportamento da Manuela. E então eu disse para ela que chegaria em casa e conversaria com a Manuela. Ela disse assim: Olha, eu não sei o que está acontecendo, porque eu briguei com ela, perguntei por que ela estava fazendo isso e ela não quis me falar. Eu falei: Não, pode deixar que em casa eu vou conversar com ela. Já no carro, eu fui conversando com ela. Manuela, você entendeu o que você fez? Você bateu num coleguinha, você não colaborou em sala de aula, você subiu em cima da mesa e pulou. Você entende que o que você fez é errado? Ela não falava nada, ela só balançava a cabeça. Viemos para casa, arrumei as coisas do banho dela, dei o banho nela, viemos ao quarto para trocar ela, e aí eu perguntei: Manu, eu preciso saber de você. O que está acontecendo? O que passou pela sua cabecinha? Por que que você estava subindo em cima da mesa e pulando? Ela me responde: Mamãe, eu não tenho medo de altura. Eu só queria voar. Segunda pergunta: Manu, o que está acontecendo? Que você desobedeceu e você não colaborou em sala de aula e não guardou os brinquedos? Ela disse: Mamãe, eu estava cansada. Eu não estava com vontade. Terceira pergunta: Manu, por que você bateu no seu coleguinha? Ela disse: Mamãe, eu fiquei com raiva porque ele disse que ia me comer. E quando ele abriu a boca, eu fiquei com medo porque eu pensei que ele fosse me morder. E aí eu bati nele. Perguntas respondidas, explicadas, mas nada justificável, não é mesmo? O que eu fiz? Sentei com ela e conversei ponto a ponto. E agora que eu quero chegar para vocês e explicar como que é na prática que a gente faz. Cheguei para ela e falei: Manuela, a mesa, ela serve para quê? O que passa pela sua cabeça quando você pensa na mesa? Aí ela disse assim: para colocar os brinquedos para brincar. Falei: sim, colocar os brinquedos para brincar, para fazer as refeições, para fazer lição,
para poder colocar alguma coisa em cima, um objeto, não uma pessoa. A gente não sobe a mesa e pula. Quando você quiser essa adrenalina de saltar, a gente faz isso no parquinho, no trepa-trepa, com a mamãe e com o papai. Ok? Ok. Manu, eu sei que você estava cansada para guardar os brinquedos. Eu entendo, porque às vezes a mamãe também fica cansada. Às vezes a mamãe também não quer lavar roupa, a mamãe não quer lavar louça. Mas existe algo que a gente chama de coletivo. Você está na escola, os brinquedos são coletivos, são para você, para os seus coleguinhas e para os próximos de amanhã, do período diurno. Então, a gente precisa organizar a sala. Se os seus coleguinhas estavam guardando, você também precisa guardar. Você é colega deles, você estuda na mesma sala, então você precisa colaborar e guardar os seus brinquedos. Você entendeu? Entendi. Você entendeu que mesmo cansada, às vezes a gente precisa fazer as coisas? Entendi. Manu, eu sei que você ficou com raiva e com medo do seu amigo, porque ele te assustou e você pensou que que ele fosse morder você. Mas não justifica você bater nele. Isso é violência. A gente já conversou sobre violência. O que acontece quando a gente apanha? O que acontece quando alguém bate na gente? O que acontece quando alguém morde a gente? Ela disse dói. Falei, então dói, doeu nele. E ele nem encostou em você. Então doeu nele. Você machucou o seu colega. Eu entendo o que você sentiu. Mas quando isso acontecer, quando você sentir raiva, quando você sentir medo, você chama a professora para conversar. E aí você fala para a professora o que aconteceu. Você entendeu? Entendi, mamãe. Vamos retomar? Vamos. Juntas, vamos retomar? Vamos. Então, eu comecei novamente. Para que serve uma mesa? Mesmo quando a gente está cansada, nós devemos o quê? Colaborar em sala de aula, fazendo o quê? Guardando um brinquedo, colaborando com o que a professora pede, sem jogar. Aí eu fui complementando, sem jogar lixo no chão. Se a gente encontrar um papel no chão, a gente pega e joga no lixo. A gente vai complementando, entendeu? O que a violência causa? Causa dor, causa medo. A gente não pode encostar nas pessoas. A gente tem que respeitar, né? Tem que respeitar, não pode bater, não pode morder, não pode beliscar, não pode empurrar, porque machuca, porque dói, porque não é certo. Não é mesmo? Sim. Não precisei gritar, não precisei brigar, não precisei colocar de castigo. O que eu fiz foi reconhecer tudo que ela sentiu realmente e me colocar no lugar dela. Eu também sinto. E explicar quais são as formas, qual o modo que se espera que alguém haja ao invés de reagir. Porque ela reagiu a tudo. A gente tem que ensinar a agir. Então, essa é a diferença dos filhos de quem educa com respeito e de quem educa com violência. Então, de primeira, uma mãe, um pai que educa com violência, iria botar de castigo, iria dar palmada, iria gritar e nunca saberia quais são os reais motivos. Ela tinha os motivos, entende? Quando você educa de uma forma não violenta e respeitosa, você explica, você ensina.
Você diz que você entende, mas que de uma próxima vez terá que ser dessa e dessa e dessa forma, que é mais correta, que é aceita. Vocês entenderam? Um outro ponto que eu queria chegar é na fala da professora. Está acontecendo alguma coisa em casa porque a Manuela está muito diferente. É um padrão da nossa faixa etária e também das faixas etárias anteriores à nossa, de quando a gente não sabe lidar e quando a gente não sabe nomear o que o outro está fazendo, a gente põe a culpa no externo. Para ela estar assim, só pode ter acontecido alguma coisa dentro da casa dela, entendeu? E não se pensa, mesmo como pedagoga, não se pensa na fase em que a criança está. Manuela tem 6 anos. É normal que esse tipo de reação aconteça aos 6 anos, é uma fase. Não que esse tipo de atitude não venha, não seja algo que venha de casa. Pode ser que a criança já venha assistindo esse tipo de comportamento violento dentro de casa e ela externe, pode ser. Mas ela, como pedagoga, ela deveria pensar também no fator fase de desenvolvimento, entenderam? Então, assim, o comportamento infantil aos 6 anos é de muita indecisão e comportamentos extremos. Então, é normal, é uma verdadeira montanha-russa de emoções para os pequenos. E os pais precisam ter paciência e compreensão com essa fase. E os pedagogos, eles têm que buscar essa informação, eles têm que saber, porque o pai e a mãe saem da escola falando: o que que eu estou fazendo de errado? O que que eu fiz? O que que eu fiz de diferente? Então, assim, o pai e a mãe começam a se perguntar: o que que eu fiz para o meu filho ter tido um tipo de comportamento desse? Vocês entenderam? Você joga uma culpa, você joga uma bagagem em cima daquele pai e daquela mãe, entendeu? Então, assim, uma criança aos 6 anos, ela pode chegar para você, te dizer que ama, que te adora, fazer carinho, e dali a alguns minutos ela te chamar de boba e feia. Ela pode. É como se a indecisão da vida objetiva também fosse vivida na vida emocional deles. Faz parte do desenvolvimento dessa fase. Escolhas, indecisão, uma personalidade nova, é comum dessa fase. É uma exploração. E eles têm realmente esses momentos explosivos, esses momentos de não, não vou, não vou fazer, eu não quero, entendeu? Um momento de independência é comum para essa fase. Apesar desse vai e vem de humor, os pais têm que estar atentos para não deixar passar os comportamentos dessa forma, que foi o que eu fiz. Conversei com ela, expliquei, entenderam? Eu pensei bastante para fazer esse vídeo para vocês, mas eu não podia deixar de falar sobre isso para que vocês saibam que, independente do nível de experiência ou da sua profissão, acontece com todo mundo. O que diferencia mesmo é a forma com que você trata, é como você cuida. Então, escrevi uma carta para a professora, expliquei todo esse passo a passo para ela, disse que estarei reforçando com a Manuela sempre e que estava torcendo para que nada nesse nível acontecesse novamente, mas que se acontecesse, eu ia conversar com ela de novo e explicar novamente, porque educação é isso. Educação é explicar incansavelmente, é repetir, repetir e repetir. Vocês entenderam?
E aí, ficaram com vontade também de ter esse acesso, de conseguir falar dessa forma, de conseguir pensar assim? Eu convido vocês, então, a conhecer o meu curso Pocket, que vai estar com o link aqui embaixo no YouTube. Lá você encontra ferramentas para aprender a lidar com a sua impaciência e com a sua raiva. É só clicar no link da bio. Você precisa. Faça isso por você, por seu filho, para sua família. Faça agora. E se você ainda ficou com algum tipo de dúvida, comenta aqui para mim, nos comentários aqui embaixo, que eu vou responder vocês, com todo prazer.